Bem, meus amigos, como acontece nas segundas-feiras com futebol, no domingo, né? Eu venho aqui tratar de uma rodada, mais uma vez, expondo os horrores da administração do futebol no Brasil. Nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro, esses horrores foram expostos aos seus piores momentos, né? No jogo Sport Palmeiras, em Recife, o árbitro Bruno Arleu de Araújo deu um pênalti que só ele e o VAR viram, de Matheus Alexandre em Rafael Veiga no último minuto do jogo. Eu digo no último minuto de jogo porque foi um erro definitivo, o erro que não deu ao Sport sequer a capacidade, a possibilidade de reagir no placar. E foi um pênalti absurdo, né? Só para vocês terem uma ideia de como foi absurdo o pênalti, eu não vi ninguém do Palmeiras defendendo o pênalti. Ao contrário, o São Marcos, o goleiro glorioso do Palmeiras nos seus campeonatos brasileiros e continentais, saiu envergonhado para falar nas redes sociais, dizendo o seguinte, que não houve pênalti, que foi uma vergonha que o Palmeiras não tenha dito isso. Não, doutor juiz, não houve o pênalti. Bruno Arleu de Araújo é um assoprador de apito, como dizia o saudoso Mário Viana, árbitro e depois comandante de arbitragem na Rádio Globo, com Valdir Amaral e Rui Porto, narrador e comentarista. Pois é, agora, ninguém do Palmeiras, é claro, num futebol em que os jogadores consideram normal, e o próprio Marcão disse que acha normal, na entrevista que ele deu, simular um pênalti, então quem é que vai, beneficiado, que vai reclamar de um pênalti que não houve, que ninguém viu, e que, no entanto, a arbitragem, o VAR confirmou o pênalti de Bruno Arleu, e a alegação que eu vi em todos os lugares na imprensa é que isso tudo se deve a uma determinação, ou melhor, a um conselho, a uma recomendação da horrorosa, da horrenda, da desavergonhada Confederação Brasileira de Futebol. Pois é, e essa mesma orientação é que autorizou o aumento da faixa da linha de impedimento para a marcação ou anulação de algum gol. E isso foi justificado como uma promoção do gol, um presente à torcida. Mas exatamente o contrário aconteceu na Bahia, no Barradão, o jogo Vitória e Flamengo. O Vitória perdeu o jogo por 2-1 para o Flamengo, e o técnico do Vitória, Thiago Carpini, foi expulso porque comemorou o gol do time dele, um gol num jogo sofrido, num jogo desigual, num jogo que o Flamengo era muito superior, e ele comemorou com muito entusiasmo e deu um chutinho na bola. A mesma lógica não funciona, então. Quando um gol é pretensamente validado da linha de impedimento para favorecer o torcedor, a torcida não pode comemorar com o técnico não pode chutar uma bola que é expulso como se tivesse quebrado a perna do jogador adversário. E o árbitro Rafael Klein ganhou, mesmo concorrendo com gente como Bruno Arleu de Araújo, o título nada consagrador de pior soprador de apito do domingo, dia 7. Bom, eu vou ainda falar da expulsão de Zubeldia, mas é para dizer o seguinte: Zubeldia foi expulso depois de reclamar que o jogador Lianco, do Atlético Mineiro, não tinha sido expulso numa jogada muito violenta. O Zubeldia
segue a linha daquela ex-técnica da seleção brasileira feminina, que não falava português. Agora eu quero saber qual é a dificuldade que um cara que fala espanhol tem de falar português. Por que é que esse cara passa 1, 2 anos treinando um time brasileiro, só de brasileiro, com 2 ou 3 estrangeiros hispano-americanos, e fica falando espanhol como se fosse um cultor de Miguel de Cervantes? Não tem ninguém lá no São Paulo que exija que o seu técnico fale a língua falada no país para as emissoras de televisão das entrevistas do time depois do jogo? Que lamentável, né? Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, esperando que essa recomendação da CBF seja reconsiderada. É um absurdo o VAR ser obrigado a confirmar sempre o juiz de campo, mesmo quando ele está errado. E, aliás, é uma coincidência incrível, porque o último acontecimento desse tamanho foi num jogo de semifinal do Campeonato Paulista, dirigido então não pela CBF, mas pela Federação Paulista de Futebol, em que um pênalti foi inventado a favor do Palmeiras. O Palmeiras ganhou o jogo do São Paulo por causa dessa invenção e ficou tudo por isso mesmo, apesar da federação ter reconhecido que o pênalti não houve. Nem houve, nem há vergonha no futebol brasileiro, como mostra muito bem a revista Piauí, na edição que está nas bancas. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, no futebol, em pé.